Olá, meus amigos, minhas amigas, que prazer estar com vocês. Vejam, hoje nesse nosso podcast, nós temos aqui o João Pedro Lousada, mestre pela Faculdade Milton Campos, a Maria Fernanda, bacharela pela Faculdade Milton Campos, e o que vai nos trazer é exatamente a compreensão de uma questão que envolve o crédito FIFA na recuperação judicial, que foi o objeto da dissertação exitosamente defendida pelo João aqui na Faculdade Milton Campos. João, eu primeiramente perguntaria a você o que te despertou para este tema e por que você se debruçou sobre um tema tão específico e tão útil para os times de futebol. Olá, Vinícius. Olá, Maria Fernanda. Então, Vinícius, a gente até conversou, né, durante o trabalho. Eu sou uma pessoa bem ligada ao futebol, desde muito pequeno eu acompanhava o campeonato francês antes do Neymar ir para lá. Futebol é uma parte importante da minha vida. E a gente até conversou durante o mestrado, eu tinha um outro tema, que era um tema mais acadêmico mesmo, e a gente acabou chegando à conclusão de que era melhor trazer uma coisa mais prática, que pudesse eventualmente ser aplicado. No direito empresarial, principalmente, né, é muito importante que a gente possa aliar teoria e prática, né, Fernanda? Com Você certeza. também, eu me lembro, quando você defendeu seu TCC aqui na Milton Campos, você também abordou um tema bastante prático, que era a cláusula basket. Mas esse aliar na academia teoria e prática é fundamental, você não acha, João? Com certeza, Vinícius. A academia ela não pode ter esse distanciamento da vida prática. Aham. Quanto mais da academia a gente traz para a prática e mais da prática a gente traz para a academia, a impressão que eu tenho e vejo isso no dia a dia é que os dois trabalhos saem melhor, tanto as peças como os artigos, quanto mais de realidade, de coisa palpável eles têm, mais fácil fica de desenvolver o trabalho nas duas áreas. Certo, a Maria Fernanda ia falar alguma coisa, eu interrompi. Não, eu só ia mencionar que eu entendo realmente que quanto mais a gente traz esses temas para a vida prática, eu acho que isso facilita para despertar o interesse das pessoas que também não são do direito. E eu acho que isso também é muito interessante, porque quando a gente foca muito na parte mais técnica, jurídica e acadêmica, enfim, propriamente dita, eu acho que talvez a gente pode fechar um pouco as portas para outras pessoas que possam ser interessadas também nesse tema e que a gente possa conseguir, então, a partir desses temas mais práticos, dessa abordagem, inclusive, né, do João com relação ao futebol, despertar o interesse de forma geral e fazer com que a informação propague de uma forma mais adequada e rápida para a sociedade como um todo. E eu que não sou bem da área do futebol, né, como bom cruzeirense que sou, então eu te pergunto, o que é um crédito FIFA, João? Vinícius, isso aí é a primeira definição que eu trouxe no trabalho, e ela é um pouco, vamos dizer assim, fora do que a gente está acostumado. A FIFA ela tem um sistema próprio de resolução de disputas. E ela traz no estatuto dela uma proibição de que os clubes filiados a ela, ou filiados, por exemplo, os casos dos clubes mineiros, são filiados à FMF, Federação Mineira de Futebol, que é filiada à CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, por sua vez filiada à FIFA. Então, essa cadeia, todo mundo que está em algum grau filiado à FIFA, eles têm um impedimento de acessar a justiça comum. Toda e qualquer disputa que a FIFA traz dentro do guarda-chuva dela, só a FIFA pode resolver. Ou, dependendo, a própria FIFA, a Conmebol, no caso dos times sul-americanos, ou, no caso do Brasil, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, a CNRD. Essa limitação, ela recai, especialmente nos casos dos times, né, em dificuldade, que foi o que eu tratei, sobre créditos de não pagamento de transferências. É muito Transferência de jogador de isso, futebol. de jogador de futebol. Infelizmente, é muito comum a gente ver Cruzeiro, Atlético, passaram bastante dificuldade nesses últimos tempos e sofreram algumas punições. O Cruzeiro chegou a sofrer o que eles chamam de transfer ban, que é a FIFA, enquanto você não pagar o valor devido, você não pode registrar nenhum novo jogador. E esse valor só pode ser pago ou questionado ou parcelado perante as câmaras competentes. E isso gera, né, na pesquisa que eu conduzi, gerava um conflito. Como que eu posso pedir recuperação judicial se um tipo de crédito tão importante, que é o não pagamento de contratações de jogadores, pode não estar incluído nisso? E qual que é o risco de violar essa norma da FIFA? A FIFA, quando os clubes violam essa regra de não acesso ao poder judiciário, ela pode aplicar desde multa até o rebaixamento do clube. E passando por vários outros, como por exemplo o próprio transfer ban, você pode ser desclassificado de uma competição.
no caso dos times brasileiros, né, o Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, ou até mesmo, eventualmente, final do Mundial, como o Botafogo vai disputar. E isso tudo gera outro impacto financeiro. Se eu já estou devendo alguém e a FIFA ainda me tira formas de arrecadar dinheiro, ela está garantindo que dentro desse sistema dela, ou eu vou seguir esse sistema, ou eu vou descer cada vez mais fundo. Isso vai na contramão de dois princípios, né? O primeiro, da inafastabilidade do Poder Judiciário, o segundo, da própria lógica da recuperação, que é estender a mão ao devedor em estado de crise econômico-financeira para preservar a atividade, né, Fernando? Agora você imagina, eu te puno duplamente, eu te puno pela multa e te puno colocando uma regra que te impeça de obter dinheiro para poder pagar a multa que eu te apliquei. Parece até um negócio maluco, né? E principalmente considerando que a questão do transfer ban é, assim, até eu não sou a mais experiente em futebol, mas pelo que eu entendo... Que isso, na cara que você é um excelente... Você é o quê? Joga de atacante? Sou Tá. ponteira, que é de vôlei, né? Eu nunca entendi o que faz um volante no futebol. Realmente, eu nem sabia que chamava volante. Tem Vinícius. volante lá, eu não sei o que significa, mas vamos lá. Não, mas assim, a minha principal dúvida com relação a esse tema e a toda essa temática no geral é porque o que eu entendo é que a transferência dos jogadores é uma das principais fontes de receita dos times, né, dos clubes de futebol. Então, eu até queria te perguntar, João, você mencionou que o Cruzeiro passou por essa situação, mas você mencionou a título de exemplificação. Teriam alguns outros clubes que também passaram por essa mesma questão? Porque eu ouvi dizer na época sobre o Vasco, eu também sei que o Atlético também hoje em dia, né, constitui uma SAF, enfim. Eu queria entender também um pouco melhor sobre o cenário em geral, assim, sabe? Quais os times que passaram por isso, enfim. Tá, eu vou voltar só um pouquinho para responder o Vinícius sobre a questão da inafastabilidade da jurisdição. E, no caso, cai naquela... até dá para voltar lá naquele julgamento que tornou a arbitragem constitucional. É uma opção das partes seguirem o estatuto da FIFA. Elas não são obrigadas, elas escolhem se filiar à FIFA. Mas se não escolherem se filiar à FIFA, ela joga o quê? Campeonato de várzea? Ah, então ficou bom. Vai jogar a Copa Itatiaia. Desculpa a brincadeira. Não, mas só para descontrair um pouco. Mas é uma coisa pesada mesmo. A FIFA, ela traz para ela toda essa questão de controle. Ela não quer que nada afete o que, no final das contas, é um espetáculo. Não Muito bonito. A ideia é não prejudicar ninguém que optou por entrar naquele sistema. Então, ainda que relativamente forçado, é uma opção das partes. Então, se eu escolhi me filiar às federações, eu estou aceitando as condições que eles me impuseram. Aí, se vai um contrato abusivo, alguma coisa assim, aí é outro esquema. Mas os clubes, né, eles aceitam, eles são informados disso com antecedência para saber quando eles vão se filiar. E eles aceitam isso. Então, por ser uma escolha, acaba que não entra nessa parte de inafastabilidade da jurisdição. Mas a ideia é justamente essa, é forçar uma punição, entre aspas, administrativa, para que você cumpra com aquilo que lhe é devido. E não que você tenha vamos dizer assim, uma forma de escapar para o judiciário. Existem alguns casos que foram para o judiciário, por exemplo, o caso da Taça das Bolinhas. O Flamengo e o São Paulo disputam quem foi o primeiro hexacampeão brasileiro. Isso não é competência da FIFA. Isso chegou no STF, foi decidido. E a FIFA falou, olha, sem problema nenhum, isso aí vocês podem brigar. Não me afeta. Mas aí a Maria Fernanda falou, alguns clubes já constituíram SAF. O Santos está hoje mais em voga, assim, que o Neymar está propondo uma SAF. O pai do Neymar aportaria o dinheiro, traria o Neymar, o Danilo, lateral da seleção, mais o Gabigol para jogar no Santos. O Cruzeiro os 3 times da capital maiores, né? O Cruzeiro, a América e o Atlético já são SAF. O Flamengo é um dos poucos que ainda bate no... Houve conversas, mas o Flamengo ainda continua como associação, o Grêmio continua como associação. O São Paulo optou por um caminho de fazer um fundo de investimento em direitos creditórios para cuidar das dívidas dele. Então, Curitiba virou SAF, o Santa Cruz lá no Nordeste virou SAF, a Chapecoense, o Paraná. Então, os clubes eles estão ainda explorando essa opção. Tem pouco tempo, a lei de 2021. Só para o grande público lembrar, a SAF é a Sociedade Anônima de Futebol. Se você pudesse pontuar o que tem em comum, rapidamente, né? As 3 coisas
e de diferença entre uma sociedade anônima comum, né, ordinária, e uma sociedade anônima de futebol, existem diferenças, existem pontos em comum? O que você traria para o público, ô João? Vinícius, a principal diferença ela é trazida na própria lei, que é a atividade que essa sociedade vai exercer, que são as atividades relacionadas ao futebol. A lei discrimina lá quais são as atividades que constituem uma SAF, uma Sociedade Anônima do Futebol. E a segunda maior diferença, que são as que mais destacam, é a possibilidade de ela emitir um título que chama Debenture Fut, que é um título exclusivo das Sociedades Anônimas do Futebol. O Atlético fez recentemente, Atlético Mineiro fez esse título recentemente, está em fase ainda, se eu não me engano, de captação dos credores. E é o primeiro, o Atlético foi pioneiro nesse tipo de medida, e a princípio foi bem recebido. Foi uma coisa que a torcida, assim, aparentemente aprovou, parece que foi uma coisa bem aceita pelo mercado. Então, essas são as duas principais diferenças. A atividade ela é restrita e tem um título que só ela pode emitir. E uma ressalva que eu acho importante fazer também, que quando eu estava dando uma estudada melhor sobre o tema, eu não sabia disso, mas o João bem pontuou que a atividade de uma SAF, ela está restrita ao futebol, né? Então, isso é muito importante porque diversos clubes, eles englobam outros esportes, tais como basquete, vôlei, dentre outros, mas para a SAF só pode ser destinado todos os recursos, enfim, voltados para o futebol. E eu acho isso importante, porque eu não sei se é todo mundo que tem esse conhecimento, eu mesmo não Pensava tinha. que fosse o clube como O clube um como todo. um todo, exatamente. Entendi. Ô, João, e como é que fica esse crédito da FIFA, né, num caso de recuperação judicial, que é um procedimento de jurisdição voluntária, onde não há lide, não pode haver lide? Como é que harmoniza, né? Como é que você, no caso, harmonizou na sua dissertação de mestrado a recuperação judicial, a SAFIR e o crédito da FIFA neste contexto? Como que você examinou? Me conta isso aqui, conta para nós. Eu optei pelo caminho da extraconcursualidade, né? Para situar. Optou. Optei por pesquisar o caminho da Tá. extraconcursualidade. Eu não opto por nada, eu só pesquiso. Sim, Mas mas você entendeu o que era o quê? Extraconcursal? eu entendi que era extraconcursal e recentemente teve uma decisão do TJPR, se eu não me engano, acho que é o Paraná Clube, que está em recuperação judicial, e o TJPR afastou a submissão de um crédito devido dentro da CNRD ao plano de recuperação judicial. Certo, mas só lembrando aqui, só para eu entender seu raciocínio, o caput do artigo 49 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que é a Lei de Falências e Recuperação, prescreve que todos os créditos vencidos e a vencer se submeterão à recuperação judicial. E o próprio artigo 49, agora nos parágrafos 3º e 4º, prescreve, esses dispositivos prescrevem, quais créditos não estão sujeitos à recuperação judicial. Se há uma norma de exceção, a interpretação é restritiva e o método é o literal. Como que você encontrou elementos de convicção para a extraconcursualidade do crédito da FIFA? Eu fico curioso. Eu parti Nada como ser filho da FIFA. Eu parti justamente desses parágrafos. Esses parágrafos, por trás deles, eles têm uma ideia de que se tudo que eu tiver devendo for incluído na recuperação judicial, aqueles que financiam esses custos vão acabar, em última instância, falando, não, empresto mais. Eu te empresto, você não me paga. Eu te empresto, você não me paga, eu não te empresto mais. Mas isso para os créditos posteriores ao pedido de recuperação, né? Não, os créditos, por exemplo, de alienação fiduciária anteriores são excluídos da recuperação. Sim, entendi. Então, a ideia exatamente, as exceções, a ideia por trás delas é permitir que haja uma continuidade daquela atividade. Uhum. E aí, na linha do princípio da preservação da empresa, que sim, você entra em recuperação, mas você tem que manter a sua atividade. Se você estiver de porta fechada, a gente vai acabar seguindo o caminho da falência. Então, baseado nessas exceções, eu pensei, se eu tenho um sistema da FIFA que, para me forçar a pagar, acaba me punindo, eu vou acabar criando um problema, porque esse crédito é concursal. Mas a FIFA fala que por questões temporais esse crédito seria concursal. Mas a FIFA fala que você não pode discutir esse crédito na justiça comum.
Se você discutir, a FIFA vai vai te punir de tais formas, você pode acabar sendo rebaixado e prejudicando suas receitas. Um clube já devendo com menos receitas, ele vai dever mais ainda. Então tava faltando, não tava encaixando. A saída que eu encontrei para pesquisar foi mais o raciocínio, aí talvez puxando mais para o lado da economia, o raciocínio por trás de por que as pessoas tomam decisões, como que elas tomam. Passei também um pouco pela teoria dos jogos, que eu preciso encontrar um equilíbrio, que nem sempre onde um ganha e o outro perde é a melhor solução. Aí falo do equilíbrio de Nash, onde todo mundo ganha, né? Que é a situação que normalmente é chamada de ganha-ganha. E que era isso que eu precisava encontrar para resolver esse problema dos créditos FIFA. E aí a solução que me pareceu a melhor foi justamente a extraconcursualidade. Porque se eu tenho um crédito que por si só é capaz de destruir a própria recuperação, e o sistema da FIFA permite que ele seja parcelado, seja discutido esse parcelamento. O Cruzeiro, por exemplo, teve no caso, se eu não me engano, no caso Riascos, que foi um jogador que o Cruzeiro contratou, não pagou tudo na forma como combinado previamente, e acabou conseguindo um parcelamento e um desconto em cima dos juros depois que o caso foi resolvido, dentro já das câmaras do corpo jurídico da FIFA e da CBF, da Conmebol, que era uma contratação sul-americana. Então, a ideia de harmonizar a recuperação judicial e os créditos FIFA foi essa: encontrar um meio em que as regras da FIFA não fossem atacadas e o princípio da preservação da empresa fosse mantido. Uhum. O caminho que a pesquisa me levou para esse caminho da extraconcursualidade. Já que eu tenho a possibilidade de renegociar isso dentro da FIFA, eu não estou necessariamente punindo o clube. Eu posso falar, olha, eu estou em dificuldade, eu preciso de um desconto, de um parcelamento maior. Tanto estou em dificuldade que todos os meus outros credores estão submetidos a esse procedimento aqui, que é justamente visando me dar condições de pagá-los. E aí o crédito saindo da recuperação, eu posso cuidar dele na FIFA. Cuidando dele na FIFA, eu salvo a minha recuperação. Então a ideia foi desmembrar, foi tirar do concurso de credores, né, extraconcursal, e deixar esse crédito ser discutido somente na FIFA. Ainda tem aí uma ideia futura de que dá para você unificar os dois. Como? Como que essa ideia surge? A minha ideia é, se eu conseguir meu projeto de doutorado, é tentar fazer uma recuperação dentro do sistema da CNRD. Porque como ela é O que é CNRD? A Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Desculpa, é a mania. É tentar arrumar uma forma de permitir que a CNRD passe a conduzir o processo de recuperação. Já que ela é o órgão competente para os parcelamentos do crédito FIFA, se eu conseguir que ela seja competente também para parcelar os outros créditos, eu consigo tratar os dois créditos no mesmo local. Entendi. Você Pode falar. Eu imagino, João, que, né, quando a gente que é da academia e propõe uma hipótese, demonstra essa hipótese em tese, como é o caso de uma dissertação de mestrado, quando depois a gente depara, após a publicação do trabalho da gente, com um caso concreto em que a teoria que a gente desenvolve se revela acolhida, né, na prática, como você está dizendo, pelo precedente do Tribunal de Justiça do Paraná, isso traga para a gente um certo conforto, uma certa euforia, eu diria, uma alegria. Como que você se sentiu ao ver que a sua hipótese estava sendo demonstrada pela decisão na prática? Eu fiquei bem feliz. Foi como se fosse um reconhecimento externo de que a minha pesquisa foi no caminho certo. Eu fiquei bem... Assim, a pesquisa não foi citada, o caso já... Quando eu comecei a escrever, o caso já estava correndo. Subjúdice. E a decisão saiu depois, mas o caso já tinha começado. Então, meu trabalho até porque nem foi publicado ainda. Mas eu fiquei muito feliz. Foi uma validação externa. Você, olha, a pesquisa que você fez realmente tem um sentido por trás dela, tem uma coisa bem construída, e tem outras pessoas ao mesmo tempo entendendo a mesma coisa que eu. Como que você, agora um pouco num sentido mais amplo, como que você considera a questão da investigação acadêmica, de mestrado, doutorado, na sua vida? Como que você diria
para as pessoas que estão se graduando, que estão concluindo seus cursos na área jurídica? Como que foi essa questão de mestrado e agora buscando o doutorado? Ó, eu acho que eu sou um ponto meio fora da curva, mas para mim foi divertido. A É, palavra é é essa. divertido? Eu vim aqui, eu acompanhava você, professor Vinícius, nas aulas, né? 2 semestres e meio, fazendo estágio docente para pegar o jeito. Eu gosto muito dessa área acadêmica. A dica que eu posso dar é pesquisa alguma coisa que você tem interesse, porque você vai precisar gastar um tempo bom com isso. Pesquisar uma coisa só por pesquisar, só porque eu preciso entregar meu TCC, ou porque eu preciso do título para isso, para aquilo, promoção no trabalho, ou no meu caso, para querer dar aula, vai tornar a caminhada bem mais desgastante do que ela precisa ser. São horas de sono perdidas, né? Horas de sono perdidas, horas olhando para um computador, para você escrever um parágrafo, tem dia que você Sim. vai, às vezes vai um dia inteiro, que a ideia está na sua cabeça, mas às vezes você não consegue colocar ela do jeito certo. Então, pesquisar uma coisa que te interessa, um assunto do seu interesse, acho que é o melhor caminho para desenvolver bem um TCC, uma dissertação, uma tese de doutoramento. E, pois não. Isso, inclusive, eu só queria fazer um comentário, porque é algo que eu particularmente concordo 100%, porque eu, quando fui escrever meu TCC, eu enfrentei alguns momentos que eu chamava de bloqueio criativo, porque eu me considero, tá, particularmente uma pessoa muito de mercado, de prática. Eu gosto muito do dia a dia, realmente do efetivo trabalho ali, enfim, dos casos concretos. E eu tenho mais dificuldade na parte acadêmica, assim, apesar de entender que eu consigo escrever, e eu já tive algumas oportunidades de escrever artigos, enfim, eu, no momento da escolha do meu tema do TCC, eu também pensei em escolher algo que eu gostasse, né, e que estivesse também alguma relação com o meu dia a dia no trabalho. E eu acho que isso faz muita diferença, porque vendo as pessoas ao meu redor, eu tive a oportunidade de me encontrar com pessoas que escolheram temas em algumas fases da vida, né, não só para o TCC, mas também para a dissertação de mestrado, tese de doutorado, enfim, que acabaram escolhendo temas que não eram tão próximos exatamente ao dia a dia daquela pessoa. E eu entendo que elas enfrentam mais dificuldades e que é ainda mais desafiador para quando você está distante daquele tema. Então, eu acho que é muito importante, é uma dica que, se fosse para dar para alguém, eu daria essa dica: escolha algo que você tem interesse pessoal mesmo em descobrir e abordar mais, pesquisar mais. Ô, João, você que está se revelando aí, esse pesquisador do futebol e das consequências jurídicas dele, né? Até que fez o trabalho de mestrado, está se empenhando para o doutoramento. Qual é a sua perspectiva para as SAFs no Brasil como um mecanismo jurídico novo, relativamente, né? Bem recente, mas que possa dar para o futebol um alento para além das paixões irracionais, mas também como um método de retorno financeiro, né? Porque, afinal de contas, é um negócio, em última análise, é um negócio que movimenta paixões, né? Eu me recordo bem, em um caso de uma recuperação judicial de uma SAF, que nós fomos procurados por uma das principais credoras, e ela queria apresentar um plano alternativo, e que acabou ela não acolheu, optou por mudar, mas o plano alternativo era exatamente ela, como maior credora, aprovar o plano alternativo prevendo a venda da marca do clube de futebol. E ela adjudicaria essa marca para si, e ela, então, se tornando dona da marca, ela teria dois caminhos. Ou ela ia dar autorização de uso e cobrar, evidentemente, ou ela ia usar essa marca para constituir seu próprio clube de futebol. Porque temos algumas situações nevrálgicas na recuperação judicial de clubes de futebol, né? Porque é uma paixão. E paixão não é algo racional, é algo completamente irracional, né? Eu vejo isso porque meu filho, por exemplo, do meio, ele tem 10 anos, ele fica lá assistindo o dia que o Cruzeiro
ganha e chora de alegria, o dia que perde chora de alegria, assiste jogo de futebol do Atlético só para torcer contra, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, nunca faria. Então, quer dizer, é a paixão. Sim. Essa paixão e hoje esse estado de crise econômico-financeira que avassala boa parte da atividade futebolística no Brasil. A SAF, na sua leitura, é um passo bom? É claro que provavelmente tem melhoras a ser feitas. Como que é a sua avaliação do futuro do futebol SAF? Eu acho que o futuro ele vai ser junto com a torcida e vai ser um futuro próspero. A gente tem, principalmente na Europa, clubes que têm Essa é uma experiência interessante, né, para fazer uma analogia com a Europa, porque na Europa já é bem profissional essa questão, né? Sim, na Europa a gente tem basicamente dois tipos, né? O modelo alemão, em que a associação detém 51% das cotas, das ações, perdão, e vamos dizer assim, o modelo restante que foi adotado na Espanha, em Portugal, que é como se fosse uma sociedade normal, aberta em bolsa e qualquer um pode ir lá e comprar. Normalmente investidores ficam com a maior parte, porque é um negócio caro, mas é muito comum torcedores de clubes europeus serem donos de um pedacinho do próprio time. E isso é uma paixão, vai movimentar dinheiro. Quando o Cruzeiro fez a SAF, eu conversei com alguns amigos que eram cruzeirenses e falaram: olha, se o Cruzeiro emitir debênture de fute, eu vou comprar. Se for conversível em ação, eu vou comprar. Ah, mas nem tá tendo essa conversa. Não, mas eu vou comprar. Tem um que. A paixão, né? Tem um. Até cadeira, perdão te interromper, mas o meu pai é atleticano, apaixonado. Ele tem 2 cadeiras no estádio. 2 cadeiras, 2. Para ele sempre ir levar sempre não, algum meu irmão, amigo. que é outro, igual. Aí os 2 têm cadeira. Aí quando eles não vão, aí aluga a cadeira. Aluga, cara? Aham. É um negócio, diz meu pai que é investimento. Eu acho que sua mãe deve discordar. Juro, falou que era investimento. 2 cadeiras ele tem. Só ele acreditou nisso, né? Mas tudo bem. Mas desculpa, mas qual é a sua lei? Você ia falando e nós acabamos abrindo aqui sobre a perspectiva do futuro na SAF como sociedade anônima. Mas eu acho que é um futuro próspero. As experiências na Europa mostraram que os clubes pelo menos se recompuseram. Talvez não seja o negócio mais valioso do mundo, mas vários clubes tiraram a corda do pescoço. Especialmente na Espanha, quando os clubes entraram em recuperação, foram concedidos deságios muito significativos, mas hoje a Liga Espanhola é uma liga que, quando se fala de futebol, todo mundo para ver. Todo mundo quer assistir o Real Madrid, quer assistir o Barcelona, são quase que atrações turísticas quando você viaja, e isso, no final das contas, é dinheiro no bolso do investidor. O Real Madrid, que foi o primeiro clube a atingir 1 bilhão de euros de faturamento, Florentino Pérez deu uma declaração recente falando: olha, eu tenho interesse em atrair investidores. Hoje o Real Madrid é uma associação. Resumindo muito o plano do Florentino Pérez, falou: olha, cada associado vai ter sua correspondência nas ações e a gente vai trazer ainda mais dinheiro de fora para tornar o clube ainda melhor. Então, o que aconteceu na Europa vem dando muito certo. O Bayern de Munique é um clube que... Mas o custo desculpa te interromper, não querendo ser mal educado, João, mas assim, eu vejo os salários dos jogadores, vejo os custos como um negócio insustentável, né? Quer dizer, não sei, eu estou falando como praticamente um leigo que sou. Os custos de manutenção de uma sociedade anônima de futebol são altíssimos, né? Você tem alguns jogadores que ficam machucados um ano inteiro recebendo milhões de dólares, de euros, de qualquer moeda que seja, né? Sem produzir um centavo para o clube. Então, assim, esses custos do futebol são compatíveis com a realidade, cara? Assim, porque tudo bem, o cara é apaixonado, mas ele é apaixonado enquanto ele tem dinheiro, né? Porque não adianta paixão sem dinheiro. É verdade. Mas tem a vantagem de que são milhões e milhões de pessoas. Uhum. Por exemplo, seu filho, provavelmente ele gosta de algum clube europeu. Às vezes o PSG, o Manchester City, Real Madrid, United, Juventus. Ele joga no Juventus. Na academia da Juventus. É uma forma de explorar a imagem do clube. Uhum. O Orlando City, o clube da Liga de Futebol dos Estados Unidos, ele tem várias escolinhas que exploram a marca dele
para atrair talentos. Kaká jogou lá, a Marta joga no time feminino, que é o Orlando Pride. Então, eles usam essa marca de outras formas, não só necessariamente arrecadação com bilheteria, que é uma das principais, com TV, que é a principal, venda de jogadores também, mas eles conseguem explorar a marca de outras formas. Então, as escolinhas são um caminho bastante comum. O Zico tinha, no começo dos anos 90, tinha lá a escolinha do Zico, que era famosa. Eu acho interessante porque essa pergunta que você fez agora, Vinícius, eu fiz para o meu irmão e para o meu pai há um tempo, porque eu realmente acho um valor absurdo, não só destinado para o salário mesmo dos próprios jogadores, mas de uma forma geral. E a resposta que meu irmão me deu foi justamente alinhada a isso que o João falou, que é o seguinte, realmente os valores são altíssimos e a gente que está de fora, a gente acha exorbitante e parece realmente insustentável, né? Parece que é algo fadado ao fracasso. Mas a movimentação e a receita, né, destinada ali ao futebol, não só no Brasil, mas no mundo, ela envolve tanto, mas tanto dinheiro, assim, de todas as esferas, não só que nem o João falou de bilheteria, mas patrocínio e todas essas outras áreas mesmo, que o valor do salário desses jogadores e dos custos acaba ficando pequeno, entre muitas aspas, em relação a todos os ganhos que o futebol acaba gerando para a economia mundial, entendeu? Pelo menos foi o que ele me falou, e no momento eu até me senti um pouco convencido, tá? Deve ser, né? Porque eu acho que ninguém rasga nota de 200, 500 euros. Nossa, pois é. E eu só também queria dar um passinho atrás e fazer uma pergunta, porque o João mencionou que ele entende que a questão da SAF, né, teria um futuro muito próspero. Mas, até onde eu sei, assim, no momento da divulgação e de todas esses pedidos de recuperação judicial também que foram feitos nessa transição aí para a SAFs, eu lembro que foi algo assim, foi bem um rebuliço, né? As pessoas falando muito sobre banalização da recuperação judicial e como que isso funcionaria. Eu queria saber como que você enxergou isso naquela época e como que você enxerga agora, que já se passaram alguns anos, e eu entendo que neste momento esse assunto está mais consolidado, né? E mais esclarecido também. A recuperação, ela é um caminho. E, infelizmente, tem essa conversa de banalização da recuperação judicial, não só pelos clubes, mas o número de pedidos aumentou muito, principalmente pós-pandemia. Tem se criado essa ideia de, é um calote generalizado. Aí talvez seja o lado mais acadêmico falando, não é. A ideia nunca foi essa. O princípio da preservação da empresa não é um atestado para você dar calote. Ele não passa nem perto disso. Mas os clubes, eles estão... Por exemplo, o próprio Atlético, ele tem um cenário... Pegando 2 clubes de Minas. O Atlético tem... o termo que usava a SAF eram os mecenas. Ele tem o que o pessoal começou a chamar de 4 R's, que basicamente fala, não, a SAF vai ser nossa, nós temos interesse esportivo, nós temos capital para investir, e o Atlético fez a SAF, os 4 R's comandam o futebol do Atlético, e eles não optaram por uma recuperação judicial. O Atlético é um clube com uma dívida bastante significativa. O Cruzeiro optou por outro caminho. O Cruzeiro entrou em contato com alguns bancos, a XP conseguiu um contato com o Ronaldo já tinha uma sociedade que administra um clube da Espanha, a Tara Sports, e falou, não, eu tenho interesse em adquirir o Cruzeiro. E o Ronaldo já adotou um outro caminho. O Ronaldo chegou falando o Atlético, tão logo foi feita a SAF, ele foi campeão de quase tudo. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro. E os donos do Atlético hoje estão, vamos dizer assim, talvez mais dispostos do que o atual dono do Cruzeiro a gastar dinheiro. E com isso, quando o Ronaldo chegou no Cruzeiro, ele falou, não, aqui a gente vai falar de austeridade. O Cruzeiro estava na Série B, com a receita baixa, e falou, não vou gastar dinheiro. Que é uma visão muito mais negocial do que os 4 atleticanos fanáticos. Todo mundo aqui em Minas são pessoas, todo mundo sabe que são atleticanos. E os caras compraram a paixão deles. O Ronaldo veio com uma abordagem mais de negócio. Eu tô com um negócio em crise, eu vou cortar gastos, quando der, eu invisto. O Cruzeiro subiu no primeiro ano da gestão do Ronaldo da Série A para a Série B, mas com um orçamento... Da Série B para a Série A. Da Série B para a Série A, desculpa. Com um orçamento grande para a Série B, mas no primeiro ano de Série A o Cruzeiro passou dificuldade. Porque o Ronaldo falou, eu não vou gastar dinheiro, eu não tenho dinheiro para gastar. Sim, uma visão mais econômica e racional nesse sentido. Exatamente. Que é o que... Na época que era somente associação, os clubes tinham os cartolas, você tem o Eurico Miranda, que é um cara folclórico no futebol brasileiro, e os caras punham dinheiro que a gente não tem, até porque dos balanços também não tinha essa necessidade, que as próprias SAFs trazem, né, de ter divulgação, de mostrar aquela conta fechando. Transparência mesmo. Que a associação não tem. A associação você tem
normalmente eles chamam de conselheiros, aqueles conselheiros aprovaram, tá aprovado. Então tinha uma farra, entre aspas, com um dinheiro maior. Hoje, essa questão de estrutura empresarial torna isso um pouco mais difícil, mais transparente e mais fácil de você mostrar, inclusive para a torcida. Olha, você pode vir, essa paixão sua vai te dar um retorno. Então, isso faz com que a SAF tenha essa possibilidade de, por meio de organizar a casa, vamos dizer assim, você escolhe uma recuperação judicial e mostre que, olha, não é uma bagunça, eu não estou aqui só para dar o calote. Eu tenho um plano, esse plano normalmente deve, né, é esperado que se passe por um plano esportivo, porque não adianta nada chegar e falar, olha, eu vou ser campeão da Libertadores ano que vem. Eu vou faturar com isso, o prêmio foi acho que de 24 milhões de dólares entregue ao 35, Botafogo. não? Foi 35? É o O 24, segundo lugar foi 7 milhões. O E a primeiro, recuperação, ela tem recuperado as SAFs ou ela não tem se revelado um instrumento Ótima pergunta. né, apto a isso? Essa conjugação, SAF e recuperação. A recuperação tem, na prática, né, você que estuda a prática e a teoria, ali as duas, tem surtido efeito, tem sido benéfico? Ou ao revés? Ainda não dá para falar que, ainda não dá para cravar que foi ou não. O Cruzeiro foi o primeiro clube do Brasil a entrar, o plano foi aprovado, se não me engano, no começo de 23. Então ainda é cedo para avaliar se o plano foi efetivo ou não, se os resultados são práticos ou não, porque querendo ou não, o Cruzeiro, esses clubes, o Paraná, a Chapecoense, que foram os primeiros, eles vão acabar servindo de estudo para quem quiser entrar com as próximas. Entendi. Por exemplo, o Corinthians, que é um clube bastante endividado, que tem uma torcida notoriamente envolvida com o clube, talvez ele pegue essas recuperações, estude elas e fale, olha, esse caminho aqui foi uma boa, esse aqui não foi, talvez a gente possa trazer mais a torcida. Então, ainda é cedo para cravar se deu ou não. Do ponto de vista esportivo, tá gerando resultados. Por quê? O Cruzeiro, por exemplo, conseguiu sair da Série B para a Série A, voltou a disputar a final do Campeonato Mineiro, se eu não me engano, depois de 3 anos. Foi finalista da Copa Sul-Americana, que gera uma renda boa. O prêmio é menor que o da Libertadores, mas ainda gera uma renda boa. E isso está refletindo em campo. O Cruzeiro contratou alguns jogadores, por exemplo, Matheus Pereira, que era um cara que estava no futebol árabe, que é tem muito mais dinheiro que o brasileiro. No futebol o pessoal chama de petrodólar, que é um clube que paga muito dinheiro muito fácil. E conseguiu trazer, olha, a gente tem um projeto, vem para cá, acredita na gente. O próprio Hulk, apesar do Atlético à época não estar em recuperação judicial, não está formalizado como SAF, os cabeças do Atlético apresentaram para o Hulk um projeto de clube. De, olha, você vai ter um norte aqui. Você não vai vir só bater bola e fazer gol. A gente precisa de você para ser campeão, para vender camisa, para trazer gente para o estádio para te ver jogar. Então, a recuperação financeira, ela ainda não dá para cravar se deu certo ou não. Mas o Cruzeiro, que foi o primeiro a entrar com a recuperação judicial, ele está tendo resultado esportivo. E cedo ou tarde o resultado esportivo vai resultar em resultado financeiro. Porque, principalmente aqui no Brasil, as premiações geram um dinheiro muito alto. A Libertadores gera aí na casa de 30 milhões de reais. A Copa do Brasil paga mais ou menos nessa faixa também. O Brasileirão acho que paga 20 milhões para campeão. Então, subindo na tabela, você ganha mais dinheiro. Então, se a recuperação esportiva der certo, cedo ou tarde ela vai resultar numa recuperação financeira melhor. E só uma questão também, essa recuperação esportiva, né, os resultados, enfim, do futebol, você acha que estão diretamente ligados com a gestão da SAF, enfim, porque eu, né, de fora, tenho um pouco de dificuldade de entender como que a estruturação societária, por assim dizer, do clube, enfim, estaria diretamente ligado com os resultados nos jogos, entendeu? Eu tenho essa dificuldade um pouco, eu queria entender qual seria, assim... Eu acho que a administração de uma sociedade anônima impõe uma transparência, impõe umas regras de compliance, muito importantes para qualquer negócio, né? Eu acho que aí eu te pergunto, João, pegando aí na pergunta interessantíssima
da Maria Fernanda, esse business que conduziu o futebol a esse estado de endividamento é resultado da gestão, digamos assim, amadora, né, dos clubes de Sim. futebol, e o fato de profissionalizarmos numa sociedade anônima é que vai permitir esse alavancamento, né, quer dizer, essa melhora na gestão e, via de consequência, como você disse, eu tive êxito esportivo, como consequência, teria um êxito econômico. Você acha que dá para linkar isso? Eu acho que dá. É isso. Aqui no Brasil, notoriamente, só Grêmio e Flamengo eram clubes saudáveis do ponto de vista financeiro e formados como associação. Tanto que são dois dos que têm menos rumor sobre se tornar SAF. O Corinthians, por exemplo, que é um clube de torcida gigante endividado, vira e mexe aparece, o Corinthians tem que montar uma SAF. O Corinthians precisa de uma gestão mais profissional. A ideia da associação, ela foge um pouco dessa coisa de profissionalismo. Não necessariamente acontece, você tem o Flamengo, que foi campeão de tudo há pouco tempo, sob a forma de associação, mas a sociedade anônima impõe essa profissionalização. Tanto que o que antigamente eram os vice-presidentes de futebol, hoje são os CEOs da SAF. Era o cargo mais importante do clube, e hoje é ele que gera o negócio, é ele que participa de contratações, é ele que estabelece o modelo de jogo. Por exemplo, a gente tem o Bahia, que faz parte do City Group, que é comandado pelo Manchester City. O Manchester City tem toda uma estrutura de como ele quer que os jogadores sejam desenvolvidos, de como que tem que ser trabalhado. Se é um time, no caso do Manchester City, é um time comandado pelo Guardiola, é um time mais de posse de bola. Então, essa estrutura ela vem tomando todo o clube. O Cruzeiro, por exemplo, antes tinha a Toca 1 e a Toca 2. A base treinava separado do profissional. Isso está sendo mudado, porque para eu integrar mais facilmente o jogador da base ao profissional, ele precisa estar perto, ele precisa começar a acompanhar jogos, ele precisa começar eu tô sem ninguém aqui para compor o terceiro goleiro. Chama o menino da base, ele vai acompanhar o treino, vai viajar, ele vai ser incorporado ao que o pessoal chama de cultura do time mais cedo. E essa cultura vem dessa profissionalização. Já que eu tenho tudo uma coisa só, eu não tenho mais, o Cruzeiro sub-20, o Cruzeiro sub-17 tá dando resultado, o sub-12 não. Não, esse menino que entrou no sub-12, eu preciso trabalhar ele como se fosse, vai soar meio ruim, mas ele é um produto do clube. Uhum. Eu preciso que ele esteja pronto no final da adolescência, aos 20 e poucos anos, para ou me trazer um retorno esportivo ou me trazer um retorno financeiro. A ideia é pegar essa estrutura e profissionalizar. Então, o Cruzeiro é um time que joga da forma A. Então, desde a categoria mais de base possível, a gente vai implementar essa forma de jogar. A gente vai formar esses jogadores com a característica tal, porque a gente entende que esse produto, ou um jogador, por exemplo, que tem uma velocidade boa e um cruzamento bom, é um tipo de produto em falta no mercado, e se eu produzir isso, eu vou ter um retorno em campo, esse retorno em campo valoriza esse jogador valorizado, eu vendo ele para fora por um dinheiro maior. É absolutamente profissional, né? Dessa maneira, porque da outra me parecia um pouco amadora, né? Assim, eu tenho o Cartola, sei lá, tá tomando uma cerveja e assistindo um punhado de gente jogando futebol. E não é bem assim, né? Voltando à questão do crédito FIFA, esta modalidade de crédito, você acha que caberia ao nosso legislador avocar esse tema para ele regulamentar, ou você acredita que isso não tem como ser regulamentado ou não deveria ser regulamentado pelo direito brasileiro? Nossa, eu acredito que é possível, eu não sei se é uma obrigação, porque com a reforma da Lei de Recuperação e Falência, a 11.412 de 2021, 14, 112, confundi 24 de dezembro de 2020. Confundi tudo. A reforma, vai ficar mais fácil. Pronto. Muito número. Com a reforma, ótimo, né? O legislador trouxe para o texto da lei a reforma do produtor rural, que era uma coisa que acontecia que ali havia alguns questionamentos,
E ele E trouxe. excluiu outros créditos, né? Excluiu o crédito, por Exatamente. exemplo, o crédito do cooperado com a cooperativa de crédito, né? As cooperativas de crédito, o crédito dela não se sujeita mais à recuperação. Então, quer dizer, era uma oportunidade interessante regulamentar. Bem lembrado, João, bem Exatamente. lembrado. Houve uma necessidade, tanto que hoje nós estamos vendo um boom de recuperações judiciais do agronegócio, e talvez porque a lei ainda não tivesse tão em voga, ou talvez os clubes não tivessem se valido desse mecanismo ainda, o legislador da reforma optou por não colocar esse tipo de crédito. Mas eu acho que existe a possibilidade de trazer essa exceção para dentro da lei. Mas você apoiaria essa ideia ou, como estudioso, você acha que ela não deveria ser legislada? É só um ponto de vista, uma opinião que eu estou pedindo. Hoje, eu acho que ela ainda não deveria ser legislada. E por Até quê? para eu poder pesquisar meu doutorado. Gostei. Porque se for, Se já não era, vai acabou ter que o mudar o objeto. tema. Mas não. Aí, brincadeiras à Essa é parte. boa. Porque a forma como ela pode ser colocada precisaria de uma conversa com um órgão que não é estatal, que é a FIFA. Uhum. E eu não vejo muito essa comunicação entre governo e FIFA. Até porque são órgãos que, via de regra, não se comunicam. Beleza, o Brasil fez a Copa, tem lei geral da Copa, tem várias normas impostas pela FIFA, mas nós estamos falando de uma coisa muito específica, um tratamento de um crédito. A gente está pensando numa lei para vários clubes, não só clubes que têm problema com a FIFA. Então, talvez a minoria dos clubes do Brasil tenha esse tipo de problema. Às vezes, você tem muitas vezes dentro da própria da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que são jogadores, dívidas entre clubes brasileiros, aí clubes de vários tamanhos. Mas fazer um Estado conversar com um órgão, vamos dizer assim, paraestatal sobre um específico tipo de crédito, me parece um esforço muito grande para uma coisa que não é, assim, longe de mim falar que futebol não é importante, mas para o mundo real, vamos dizer assim, o futebol não tem esse impacto todo. Para movimentar duas casas legislativas, sabe, sei lá, quantos representantes, para conseguir essa conversa com a FIFA, fazer a FIFA analisar a nossa lei, dar sugestão dentro de uma lei, me parece uma coisa que, dependendo, pode até violar a soberania nacional aí, da forma como ela for conduzida. Essa questão é curiosa também da FIFA e o poder dela, né? Que na Copa do Mundo vindoura, nós vamos ter 3 países envolvidos, ampliação de países, quer dizer, para demonstrar que o business ali realmente é o carro-chefe, né? Eu queria, neste momento, a gente está caminhando para os minutos finais do nosso podcast, eu queria franquear a palavra, primeiramente, a Maria Fernanda para suas considerações finais, depois para você, João, e aí para eu fazer o fechamento. Claro, obrigada, Vinícius. Não, então, eu acho que foi muito relevante toda essa nossa conversa aqui, que nem, assim como a gente já tinha falado no início, né? Eu acho muito importante trazer temas da vida real e com essa abordagem jurídica, né? Com esse respaldo por trás. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui também ao lado de 2 profissionais tão relevantes no mercado e conseguir tratar de um tema que eu até o momento não tinha tido tanto contato assim, era um contato muito superficial. Eu encaminhei a sua bastante. dissertação de mestrado para Maria Fernanda poder ler também. Desculpa, a frase final era sua, mas eu estou te atrapalhando aqui, Maria Fernanda, perdão. Não, eu acho que assim, é só isso mesmo, agradecer e falar que aprendi muito nesses nossos minutos aqui. Espero que o pessoal de casa também aprenda bastante com todos esses questionamentos que foram levantados. É isso. Obrigado, Maria Fernanda. João. Vinícius, obrigado. Sempre muito feliz de estar de volta aqui na Milton. Já que eu sou advogado, fazer o advogado do diabo aqui, eu falei que a SAF, eu realmente acredito que ela é próspera, mas tem sempre o outro lado. Quem quiser pesquisar um pouquinho mais, às vezes algum aluno está aí ouvindo isso, quer fazer um TCC, um mestrado, tem o caso da SAD, que é a Associação Anônima Desportiva lá em Portugal, do Belenenses. Você falou de adjudicação de marca, o time foi, né, na falta de uma palavra melhor, cindido, e quem ficou com a marca não era quem a torcida acreditava que deveria ficar. E o clube que comprou a marca foi ladeira abaixo. Não. Então, assim, é um caso legal de ser estudado. Sinal de que a paixão não é só pela marca, né? Exatamente. Existem outros casos, assim, né? O Manchester United of Manchester. Então, quem quiser seguir esse
ver os contras da SAF. Existem algumas coisas legais para serem pesquisadas. E muito obrigado, é sempre muito bom voltar aqui na Milton, bom conversar com você de novo. E é isso, é uma área que quem gostar de futebol pode pesquisar, que tem muita coisa para ser descoberta ainda. Eu agradeço então a você, João, pela sua disponibilidade para estar conosco, gravando esse podcast tão instrutivo. Agradeço você, Maria Fernanda, também por permitir que possamos estar juntos aqui discutindo esse tema. Aqui na Faculdade Milton Campos, o direito está sempre cá em cima. E nós temos sempre a oportunidade de trazer pessoas para poder contribuir com o seu engrandecimento técnico. Muito obrigado a você. Aguardo na próxima. Beijo. Fique com Deus. Tchau.